E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui nós vamos falar de tudo de uma forma leve e bem descontraída. Tanto que a gente tem na pauta falar de emprego, educação, viagem, feriados, 30 anos. A ideia é fazer esse bate-papo com vocês mesmo, tá? Mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar o nosso Instagram aquela maravilha que você acompanha todos os dias, eu tenho certeza. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Oi, gente. Prontos para começar mais um episódio? Tô animada, vamos lá. Show! Devidamente apresentados, então bora conversar. Bom, hoje a gente vai falar de autossabotagem. É um assunto importantíssimo aí dentro do planejamento financeiro. E o mais legal de tudo é que foi uma dica de uma cliente, a Kat, e agora aqui estamos fazendo. Bom, Ana, conta um pouquinho pra gente aí o que é autossabotagem, como que a gente olha melhor para isso. Bom, vamos lá. A autossabotagem nada mais é do que aquele momento em que a gente coloca um monte de obstáculo, um monte de empecilho pra gente conseguir fazer tanto tarefas simples do dia a dia, quanto conseguir as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos. É aquela coisa do eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não mereço, eu não dou conta. E que a gente fica falando dentro da nossa cabeça e que impede que a gente consiga fazer as coisas. Importante falar que a autossabotagem não acontece só com as finanças, tá, gente? Acontece na nossa vida em geral, tanto na vida amorosa, no trabalho, com a família e com o dinheiro, não poderia ser diferente, tá? A autossabotagem lá também. Então vamos falar mais sobre, para vocês entenderem melhor como que funciona. Exato. Como seres humanos, né, animais, a gente busca sempre a tranquilidade, a paz, a rotina, e muitas vezes aquele objetivo que a gente está buscando gera uma dificuldade ou um esforço fora do comum. E aí que entra esse mecanismo de defesa que é travar ou evitar o conflito. Então, eu acho que a gente pode começar a colocar aqui os níveis de sabotagem, né? É importante as pessoas entenderem que coisas pequenas também são formas de autossabotagem e isso pode impactar no resultado como um todo, né? Então, até uma coisa que você estava conversando antes da gente começar aqui o nosso bate-papo sobre autossabotagem é a questão de procrastinar, né? Sim, com certeza. A procrastinação eu acho que é o primeiro sinal da autossabotagem. Porque, para quem não sabe, a procrastinação é aquilo de você ficar adiando para começar alguma coisa que você precisa fazer. Então, é o famoso, daqui a pouco eu faço. Amanhã eu vejo isso. Quando o meu salário aumentar, eu começo a investir um pouquinho mais. Quando eu entender mais sobre o assunto, aí eu posso começar. Agora ainda não dá. É o ficar sempre adiando e nunca começar. Então, isso não deixa de ser uma autossabotagem, porque se você nunca começa, você nunca conquista, você nunca chega em lugar nenhum. Então, primeira coisa que vocês têm que olhar é justamente para esse cenário, né? Você fala, a autossabotagem não é para mim, não faço isso. Se você fica procrastinando para começar o seu planejamento, você faz sim. E às vezes é uma coisa inconsciente. Então, às vezes as pessoas elas não percebem que elas estão se sabotando, né? E foi aquilo que eu comentei antes. O motivo das pessoas se sabotarem muitas vezes
a dificuldade que ela coloca, o condicionamento psicológico que ela coloca em determinada ação. Então, se ela acha que aquilo ali é complexo, se ela acha que aquilo ali é difícil, ou se ela não gosta de alguma coisa, muitas vezes a gente, para evitar o conflito, para evitar que aquilo ali seja resolvido, não faz, não encara, e isso faz com que, foi exatamente o que você falou agora, não seja concluído de alguma forma. Então é natural que a gente, vez ou outra, se sabote de alguma forma, né? Com certeza. E também, Gustavo, a autossabotagem tem muito a ver com sua autoconfiança. Muitas vezes tem a ver com uma questão de você achar que não merece. Sim, gente, por incrível que pareça, não é uma coisa racional, tá? Não é uma coisa que você vai identificar, eu acho que eu não mereço ter dinheiro, eu acho que eu não mereço ser rico, não mereço ter uma vida próspera. Não é isso, tá? O seu subconsciente, lá no fundo, acha que você não merece. E aí, com isso, você começa a ter essas atitudes sem perceber. Então, pode ser sim a questão de você evitar conflitos, e pode ser sim uma questão de você com você mesmo que não tá bem resolvido. Tem que olhar bem isso daí. É um exemplo fácil quando a gente fala disso. Vou até sair do assunto financeiro e vou pro assunto de relacionamento. Muitas vezes as pessoas estão na balada, no barzinho, naquela hora de paquerar, e aí vê um menino, uma menina super bonita, e aí fala: nem vou ir lá conversar com essa pessoa, nem vou lá dar ideia, porque sou feio pra caramba, eu vou tomar um não, pra que eu vou fazer isso? Ou seja, você já saiu de um cenário totalmente neutro, né? Onde o não você já tem, e você colocou uma condição que você não vai conseguir sem tentar, né? Ou seja, está se sabotando. Então isso é comum em várias áreas, né? E essa do relacionamento é engraçado porque isso acontece demais, né? Sim, com certeza. É o que eu falei. É a sua autoconfiança, sua relação com você mesma. Mas se você acha que você não consegue, você não vai conseguir. Você não vai fazer nada pra isso. Isso é, inclusive, importante de falar, é um ciclo, tá? Você acha que você não consegue, você acha que você não merece, daí você não tenta, daí realmente nada de bom vai acontecer, e aí isso só reforça aquela sua primeira imagem. Tá vendo? Nada de bom aconteceu, só me ferrei, não consigo mesmo, não mereço mesmo, não vou começar, não vou me esforçar. E isso vai se repetindo, e pra sair desse ciclo fica cada vez mais difícil. Tanto que tem uma frase que eu acho legal também, até encerrar, antes de a gente ir para as próximas perguntas, é que o Henry Ford falava, né? Se você acha que você vai conseguir, ou se você acha que você não vai conseguir, em ambas as afirmações você tá certo. Então, se você acha que não vai dar certo, você tá se sabotando, provavelmente vai acontecer isso, porque você tá mentalizando isso, você tá fazendo acontecer isso, né? Exatamente. Uma outra dúvida que as pessoas têm, Ana, é como identificar, né? Se muitas vezes é um processo inconsciente, ou às vezes é um processo natural nosso, como saber, então, que a gente está se auto-sabotando? Tá, essa pergunta é bem interessante. Eu sempre falo da autossabotagem como assim, aquele momento em que você tá com a faca e o queijo na mão, só que ao invés de cortar o queijo, você taca o queijo pela janela e deixa a faca cair no pé. Meu Deus. Acho que nada descreve melhor que isso. É quando você começa a perceber pequenos hábitos ou pequenas atitudes que você às vezes sabe que vão te prejudicar, que você sabe que não deveria fazer. E ainda assim você vai e faz sem ter um porquê. Vou dar um exemplo, às vezes com o 13º. Você tá com uma grana legal na mão. Você fala, é um momento legal, eu poderia investir. Ou eu sei que em janeiro eu vou ter muitos gastos, tem que pagar um monte de imposto. Ou eu sei que no fim do ano tem Natal, tem Ano Novo, tem festas. É um momento em que eu vou ter muitos gastos. Vou reservar esse dinheiro para isso também, para ficar tranquilo quando o ano começar. Só que aí você passa no shopping, você vê um sapato na promoção, você vê aquele relógio que você tá querendo há um tempão. Você fala, por que não? Tô com dinheiro, né? Vou comprar, não vai dar nada. Você sabe que você não deveria comprar. Você sabe que essa não é a melhor escolha. Mas você vai e você compra. Então, isso é autossabotagem. Isso é você não ter uma boa atitude com as suas finanças. Boa. É importante também deixar claro que autossabotagem é bem diferente de ansiedade, né? Que a autossabotagem ela tem que ter algum impacto direto naquele teu objetivo. Aí em qualquer área. Então, sei lá, por exemplo, a pessoa tá com o objetivo de emagrecer.
e fica tomando sorvete, é uma forma de sabotar. Mas às vezes ela não tá com o objetivo de emagrecer e tá ansiosa, e ela desconta nos doces para poder realizar outra tarefa. Então às vezes o processo é o mesmo, né? A pessoa fez a mesma ação, mas uma coisa impacta naquilo que ela quer e outra coisa não impacta naquilo que ela quer. Então também não precisa se desesperar achando que tem que ficar observando cada passo, ficar observando tudo que tá fazendo, porque não pode se sabotar, etc e tal. Aí eu acho que vale procurar um profissional, um psicólogo, conversar com alguém, é super importante para você poder ter um norte mais claro, né? Tem muitos pontos para serem avaliados, então não dá para você ter um veredito final em cima de uma atitude isolada. Então, na hora de identificar, entenda se você está abandonando as coisas, se você não está realizando, se você está evitando pequenos ou grandes conflitos, mas entenda tudo isso dentro do contexto na sua vida, né? Às vezes tem outras coisas acontecendo que tá te gerando essa reação. Com certeza. Até porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente descobre o porquê dele, né? E isso você só vai conseguir descobrir depois de realmente olhar lá para dentro e entender o que está acontecendo. Exato, tem que ter o autoconhecimento. Então, na hora de identificar, é importante ver essas pequenas atitudes relacionadas ao objetivo que você quer e tentar entender se você está gerando sempre dificuldade para você mesmo e começar a criar ações para resolver, né? Exato. É você perceber que você tá se prejudicando. E aí falar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que isso não tá legal. Bom, após identificar ou entender um pouco melhor como saber se você está se sabotando ou não, uma das formas de você clarear isso, né, ter essa identificação maior e até mesmo começar a entrar no assunto como sair dessa, eu acho legal a gente explicar uma das coisas que a gente já falou algumas vezes no nosso Instagram sobre o conceito de necessidade e desejo, prioridade e supérfluo. Ana, fala um pouquinho pra gente aí desses pontos que são importantíssimos no planejamento financeiro. Bom, vamos lá. Necessidade e desejo. Muita gente confunde os dois. Necessidade é o que a gente realmente precisa. Então, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa de um lugar para morar, todo mundo precisa beber água. São coisas básicas. Agora, o que a gente vai comer, aonde a gente vai morar, isso muitas vezes são desejos, né? Então, aquele hambúrguer que às vezes a gente tem vontade, aquela pizza do fim de semana, isso é um desejo que a gente tem, né? Prioridade é aquilo que realmente a gente faz questão na nossa vida, que faz diferença, que a gente escolheria acima das outras coisas. E o supérfluo é aquilo que a gente não precisa de verdade, aquilo que a gente pode abrir mão tranquilamente que não vai fazer falta. Então, muitas vezes, olhando para os nossos gastos, a gente consegue ver um monte de coisa que é supérflua, que a gente não usa, que a gente não precisa e que a gente tá ali consumindo, gastando. TV a cabo, por exemplo. Hoje em dia, com os streamings aí, muita gente nem assiste mais TV. E às vezes você paga aquele combo completo com 1000 canais e pay-per-view e um monte de coisa e você nem usa. Será que você precisa mesmo desse gasto? E que se você reduzir, você não vai ter muito mais dinheiro para fazer as coisas que você realmente quer? Academia, às vezes a pessoa gasta super pouco, paga o ano inteiro para ficar mais barato, para poder pegar um desconto, mas nunca vai. Então é um gasto que é errado, né? Acaba sendo um supérfluo. E tem gente dentro do assunto da academia que gasta bastante, mas porque é super completo, tem várias aulas juntos, tem um acompanhamento específico e faz sentido para a pessoa, ela vai sempre, se desestressa, então mesmo que seja caro, ela mantém, porque é uma prioridade. Então isso é uma coisa legal de você fazer, olhar para os seus gastos e identificar aquilo que realmente faz sentido ou não. E só de você fazer isso, você já vai conseguir ter uma clareza muito maior e conseguir dar muitos passos em direção aos seus objetivos. Boa. Então, às vezes, comer um docinho depois do almoço todos os dias é uma prioridade para a pessoa. E não é isso que vai fazer um planejamento financeiro ser desmontado, né? Não vai ser isso que vai fazer a pessoa não alcançar um sonho grande. Aí é uma coisa de classificar como prioridade e dar o próximo passo para que dentro do planejamento, esse cafezinho, esse doce pós-almoço, por exemplo, fique dentro da estratégia. E aí ela otimize em outro lugar.
Então a autossabotagem, ela normalmente é uma dificuldade em resolver as coisas. Então quando você começa a entender quais são as prioridades, quais são realmente os desejos, você começa a traçar um norte mais claro. Talvez até dentro dos objetivos, aquele objetivo não seja muito forte para você. Então você precisa trazer uma nova significância e entender realmente o que você quer para que você possa começar a dar o próximo passo. Muitas vezes a gente não coloca o objetivo como prioridade. E aí a gente fica sofrendo por nunca conseguir alcançar, sendo que a gente colocou um monte de outras coisas na frente dele na nossa vida. Então, por que não fazer o contrário? Às vezes aquele docinho no fim do dia, depois do almoço, você percebe, poxa, nem é tão importante assim pra mim comprar minha casa, eu comprar o meu carro, eu fazer aquela viagem que eu sempre sonhei, é muito mais importante. Então, só de você colocar isso desse jeito na sua cabeça, já muda a forma como você encara as suas finanças e a forma como você consome no seu dia a dia. Bom, então, como sair disso, né? Como evitar a autossabotagem? Acho que isso é a última pergunta e a mais importante aí do que a gente conversou depois dessa reflexão toda. Então, Ana, como sair dessa? Bom, primeira coisa, identificar, né? Entender que existe o problema, saber que ele está ali. Segunda coisa, ter a vontade de mudar. Parece muito óbvio falar isso, mas é real. Muitas vezes a gente não faz um esforço para sair da situação em que a gente se encontra, a gente não faz um esforço para mudar, para melhorar. E aí, se a gente não se esforçar, se a gente realmente não querer, nada vai acontecer. Então, saber que existe problema, querer sair dele e aí se mexer para fazer isso acontecer. Como? Mudando pequenos hábitos. Toda vez que você sentir que você está fazendo alguma coisa que vai te prejudicar, para de fazer. Fala pra você mesma, eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso comigo. Exige muita disciplina, principalmente no começo, mas todo mundo consegue. É você ter pensamentos positivos, se falar coisas positivas e você acreditar que você vai conseguir. Porque a partir do momento em que você acredita que você consegue, você se coloca num estado mental pra conseguir. Exato. Entra muito na questão que eu falei antes, e aí eu acho que fica uma boa dica para todo mundo, é identificar a significância. Então, muitas vezes, dentro do processo de planejamento financeiro, as pessoas têm objetivos, ou falam que têm, mas é um objetivo comum, ou um protocolo social. Por exemplo, ter um imóvel. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero uma casa. Tá, mas por que você quer uma casa? Eu quero uma casa para poder ter liberdade. Legal. E como que você vai se sentir tendo liberdade? Eu vou poder fazer minhas coisas, vou poder ter paz. Então você não quer a casa, você quer a liberdade. Você quer um canto. Então, quer morar sozinho. Morar sozinho. Então você pode correr pelo morar sozinho, e não necessariamente o correr pelo imóvel, pela casa própria. Você pode colocar então no teu mural dos objetivos, né? Não quero o imóvel, não escreve imóvel. Escreve o liberdade, escreve o canto próprio, porque aí você pode correr e ter soluções mais práticas e mais diretas, sem precisar às vezes sofrer para chegar naquele objetivo final. Então, ter essas traduções dos objetivos faz você correr de verdade. Várias vezes alguns clientes conversam comigo e falam: putz, Gustavo, eu consegui casar, me organizei, corri para isso, fiz o que tinha que fazer, me desdobrei em 1000 e consegui casar. Mas agora eu não consigo juntar dinheiro para comprar minha casa. E aí eu entro exatamente nessa tecla, que é o que significa comprar a casa para você, então. Será que você realmente quer esse objetivo? Então, dentro dessa hora de como sair da autossabotagem, é correr por aquilo que você realmente quer. Um dos passos, né? Claro, que é um processo contínuo, não é porque você tem um objetivo claro, bem traçado, que você não vai se sabotar, porque você tem um processo aí, né? Sei lá, você ficou anos tendo hábitos negativos, e só porque você ouviu alguma coisa diferente, viu alguma coisa diferente, você vai mudar do nada? Não. Entenda que você vai ter deslizes, e é natural. Então também não se puna por isso. Mas quando você tem essa verdade maior para você correr, aí fica muito mais claro, né? É isso aí, você na verdade roubou minha fala. Ia dizer exatamente isso. É importante a gente entender que não vai mudar do dia pra noite, né? A gente não pode se punir. Deslizei uma vez,
já era. Não vou conseguir, não vou nem tentar, não consigo sair disso. Não faça isso. É um processo contínuo. Você se sabotou hoje, beleza, amanhã você trabalha para não se sabotar de novo. E a gente vai aos pouquinhos. É o querer mudar, é você insistir nisso, insistir na mudança, que a partir desse momento realmente vai acontecer. Boa. Um outro passo que eu acho que é legal de comentar para evitar a autossabotagem é o simplificar o caminho. O que eu quero dizer com isso? Vamos para um exemplo também que eu acho legal. Ter que arrumar o quarto, vai. Quem nunca ouviu essa, né? A mãe chega e fala, menino, vai arrumar o quarto, sei lá. Aí você abre a porta do quarto, tá aquela zona absurda, gigantesca, e você fala, meu Deus, não sei nem por onde começa. Acho que eu vou sentar na sala e deixar isso daí de lado. Ou seja, o problema é tão grande que quando você avaliou, você ficou paralisado. Se você não consegue olhar esse problema de forma menor, simplificada ou esmiuçada, detalhada, você vai ver o problema como um todo, vai achar que ele é gigante, não vai ter a coragem de encará-lo porque você acha que não tem capacidade. Agora, quando você simplifica os passo a passo, você torna o problema menor e aí você consegue arrumar. Então, por exemplo, chegou na frente do quarto e falou, meu Deus, tá uma zona? Não, mas espera aí, deixa eu começar pela cama. Agora eu vou começar pelas roupas jogadas. Então você não se sabota pelo tamanho do problema, porque você vai minimizar ainda mais. Ou seja, vamos para a área financeira. Quero me aposentar e para isso eu preciso juntar 1 milhão. Muitas vezes 1 milhão é um número intangível, né? São muitos zeros para você olhar e falar, putz, isso aqui é normal para mim. Não vou chegar nunca no 1 milhão, nem vou juntar, nem vou começar. Não, mas espera aí. Se você começar com um valor muito menor e ir avançando, você pelo menos deu o primeiro passo. Então você simplificou. Então em X anos eu vou juntar 100 mil. Depois disso vai ficando mais fácil por causa dos juros compostos, você vai tornando mais simples. Então, resumindo, né, voltando lá para o que eu falei no começo, tente simplificar passo a passo. Põe aí no papel, comece a entender qual é o esforço mensal, comece a entender como começar, comece de alguma forma. Então, na hora de evitar a autossabotagem, o simplificar o caminho também vai ajudar muito, porque o problema vai ficar cada vez menor. Ajuda bastante, inclusive. Sim, essa é uma ótima dica. E acho que, por fim, o que a gente pode falar é: não tenha medo de pedir ajuda quando necessário. Muitas vezes a gente sozinho não consegue sair disso. A gente não consegue sair desse ciclo, não consegue mudar esse comportamento, que é uma coisa adquirida durante anos. Não é do dia para a noite que a gente começa a sabotar. Né? Então, não tenha medo de buscar ajuda. Se o seu problema é na vida, vá atrás de um psicólogo, de alguém que vai te ajudar a entender o porquê que isso acontece. Se o seu problema é na vida financeira, vá atrás de um profissional da área, de um consultor financeiro, de alguém que vai te ajudar a lidar com essas questões, tá? Você consegue, às vezes, muito mais fácil, reconhecendo que você precisa de ajuda e indo atrás dessa ajuda. E aí, fez sentido para você? Ficou com alguma dúvida de como sair? Tem alguma pergunta mais específica? Manda mensagem pra gente, que assim como a gente tem essa preocupação em poder ajudar vocês com os assuntos mais sérios, a gente também tem esse cuidado em querer responder, que vocês fazem parte disso tudo. Tá bom? Tem algum assunto, algum tema que você queira ouvir aqui? Faça igual a Kátia, mande pra gente, que a gente também pode preparar um áudio aí exclusivo para você. Tá certo? Muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Ana, um beijão para você. Pessoal, um beijão a todos. Um beijo, Gustavo. Espero que as dicas tenham ajudado, gente. Qualquer coisa, comentem aqui, já sabe. Beijo.